pela oração, que isso gere em nós aquilo que será dito aqui, como ela bem disse, esta minha irmã, gere frutos de vida, conversão e santidade. Como a Luana disse, eu me chamo Vinícius, sou membro da comunidade Canção Nova, estou vindo para a missão de Cachoeira Paulista, estou ainda nesses últimos dias ali na missão de São José dos Campos. Quero mandar um abraço para essa missão tão querida e amada, a qual eu pude morar lá 4 anos da minha vida missionária. Saí da casa de formação inicial em Queluz, fui direto para São José dos Campos, onde já estou fazendo essa transição. Acabei de deixar ali as minhas malas, onde irei morar com os irmãos de casa. E é uma alegria poder estar aqui hoje no acampamento Revolução Jesus. Quantas vezes, você que está aí acompanhando pela TV Canção Nova, quantas vezes eu estive aí, não sei onde você está, na sua casa, no seu quarto, na sala, no trabalho e ligado aí, né, no celular, conseguindo dar atenção aos seus devidos afazeres, mas também acompanhando a TV Canção Nova. Quantas vezes eu estive aí desse lado, sem ser membro da Canção Nova ainda, e o Senhor ia falando ao meu coração no acampamento Revolução Jesus. E o desejo mais profundo do meu coração, quando eu via homens de Deus, mulheres de Deus, pregarem a palavra, anunciar essa revolução que o próprio Cristo, Jesus, realiza em nossas vidas, eu olhava para a vida deles e dizia: Senhor, que um dia, eu não pedia para estar com o microfone aqui na frente, nunca pedi isso, graças a Deus, o Senhor me colocou aqui hoje, é por pura misericórdia, e eu digo isso sem dúvida nenhuma, mas eu pedia: Senhor, faz essa revolução na minha vida também. Faz essa revolução na minha história, na minha casa, no meu pai, na minha mãe, em mim, profundamente em mim, Senhor. Porque eu me reconhecia um pecador e hoje eu sou ainda mais reconhecedor disso. A única diferença, talvez, de mim que estou aqui, para você que está aí acompanhando, para quem está aqui sentado, é só que eu estou aqui com o microfone e você está aí sentado. Mas pecadores todos somos, mas somos chamados à santidade. Claro que num grau bem menor. Aqui nós temos a relíquia do Carlo Acutis, né? Eu vou falar deste santo. Eu fiquei tão feliz quando fui convidado para falar desse tema, porque eu sou devoto, amigo dele, peço a intercessão dele tantas vezes. Está aqui, numa escala menor, né? Também não é de 1º grau, é de 3º grau. Uma relíquia de São Pier Giorgio Frassati. E o tema dessa pregação é Verso L'Alto. Quando ele escreveu para um amigo dele, quando ele ia fazer as suas subidas às montanhas, ele dizia: rumo ao alto. É lá no alto que está escondida a nossa vida. Daqui a pouco nós vamos pegar a palavra de Deus. Você que está aqui já quiser tomá-la às mãos, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Daqui a pouco nós vamos utilizar essa palavra. São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. A nossa vida está lá. Quanto mais a nossa vida estiver presa nas coisas aqui de baixo, mais tristes, mais sem sentido será a nossa vida. Como Pier Giorgio disse, e aqui eu peço a intercessão dele, e nós clamamos juntos: São Pier Giorgio Frassati, rogai por nós. A nossa vida é rumo ao alto. E quantas vezes nós pensamos que a santidade é algo assim? Muitas vezes eu lembrava, e quando nós imaginamos a santidade, eu imaginava pessoas de hábito, né? Nós na Canção Nova não usamos hábito, o nosso fundador disse que o nosso hábito é o sorriso. Eu pensava pessoas de hábito, eu via logo Santa Teresinha do Menino Jesus, eu pensava logo uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um Dom Bosco, né, que usava ali a sua batina. Quantas vezes eu pensava a santidade meramente como algo exterior, já vinha logo a imagem de alguém que estava assim, com um hábito religioso, mas que tinha uma vida, claro, totalmente entregue a Deus, com uma vida religiosa, ou numa vida sacerdotal. Mas a santidade não está no que eu visto. Claro que aquilo que eu sou diz o que eu visto e diz como eu me comporto, mas está mais profundamente naquilo que está no meu interior. Como nós aprenderemos e viveremos ainda muitas vezes dentro dessa Revolução Jesus, está na nossa essência. Está naquilo que Deus faz no mais profundo do nosso coração. E este jovem, ele nasceu em 1901, morreu em 1925, ou seja, viveu 24 anos e viveu em santidade. Eu tenho 32 e treme as minhas pernas quando eu penso: Senhor, se eu morrer hoje, será que já sou santo como o Senhor gostaria? Será que serei salvo, Senhor? Ah, Vinícius, você está falando assim que você está em pecado mortal? Não, não estou.
Mas grandes santos tremiam as pernas, ficavam com medo. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu Preparação para a Morte. Lá ele cita alguns santos que às vezes passavam noites sem dormir. Santos passavam noites sem dormir, pensando às vezes: será que me salvarei, Senhor? Será que minha alma é santa? Por que estou dizendo isso? Fui confrontado essa semana. Esses dias, na minha casa, graças a Deus tem uma capela, tinha saído da capela, fui para o meu quarto, já ia dormir ali, peguei o celular, ia mandar mensagem para minha não esposa ainda, né? Para minha noiva Amanda, dar boa noite para ela, dizer: meu amor, dorme com Deus. Tá ali, a mais linda do mundo, é a Amanda, missionária da Canção Nova também, se vou mostrar ela, ela vai ficar com vergonha. E aí fui olhar um celular, a primeira notícia que chegou era o falecimento de um jovem, linda, né, gente? De um jovem atleta que tinha acabado de participar ali do esporte que ele competia, 32 anos, a minha idade, nasceu em 1993, morreu nesse ano agora de 2026, faleceu. Estava ali na prática do seu esporte, o esporte que eu também amo e gosto, e faleceu. Naquele momento eu fui confrontado por Deus, e o Senhor falou no meu coração e disse: Vinícius, poderia ser você, mas como está a tua alma? Já está nas coisas do alto? E eu já estava movido por essa pregação. Já buscou alto, Vinícius, em tudo na sua vida? Porque poderia ser você. O meu sonho muitas vezes era estar lá onde aquele jovem, eu digo jovem porque tem a minha idade, onde eu gostaria tantas vezes de estar, e muitas vezes sonhei, ele estava, veio a falecer, não sei da vida dele, não estou dizendo que ele foi salvo ou não, mas estou falando daquilo que o Senhor me confrontou. E eu me perguntei: Senhor, se eu estivesse lá, só realizando os meus sonhos, só fazendo a minha vontade, só buscando as coisas, talvez aqui da terra, sem buscar as coisas do alto, sem viver como Pier Giorgio Frassati, verso alto, buscando o alto, será que a minha alma seria salva, Senhor? E eu fui dormir com aquilo, com aquele barulho no meu interior. Estou até então pensando, mas o Senhor para nós nessa manhã quer nos despertar. Esse jovem, este homem de Deus, viveu 24 anos da sua vida aqui nessa terra, é natural da Itália, morava em Turim, terra de outro santo também, patrono da Canção Nova, Dom Bosco. Claro que não são contemporâneos, mas bem próximos ali, perto de 30, 40, 50 anos foi a vida deles, bem próxima assim, mas não chegaram a conviver, eu não vi nenhum relato disso, mas este jovem foi santo. Quantos anos você tem? Fala bem alto aí agora. Eu não escutei. Fala bem alto. Quantos anos você tem? Você que está aí em casa, quantos anos você tem? E aí? Se o Senhor te chamasse hoje? Porque eu não sei. Eu vou precisar voltar para São José dos Campos. Deus queira que não, né? Que o Senhor me proteja, a Virgem Maria guarde os caminhos, mas eu não sei. Você não sabe. A nossa vida precisa ser assim. Eu estou gastando todo o meu italiano, verso lauto, que é só isso. E buongiorno, né? No máximo. Não sei nem um boa tarde, nem um boa noite. Nossa vida é rumo ao alto. Este jovem, Pier Giorgio, ele tinha duas coisas que moviam a sua vida, e para dizer da santidade dele, eu preciso dizer disso, e todas as vezes que for buscar mais a história dele, procure. Vai ver que ele era movido por duas coisas. Os seus amigos escreviam, até em relatos, e depois, aqueles que puderam testemunhar da vida de santidade dele, tinham duas coisas que moviam a vida daquele jovem, que aos 24 anos, com a poliomielite, talvez porque ele contraiu ali de tanto amor e proximidade que ele tinha com os pobres, com tantos aqueles que estavam talvez enfermos, 24 anos veio a falecer. Tinha duas coisas que o sustentavam e lhe davam vida: a Eucaristia e a sua devoção à Santíssima Virgem. Os amigos diziam: não tem como dizer da vida de santidade dele, do caminho dele rumo a Deus, rumo ao alto, se não dissermos da Eucaristia e da sua devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele tinha o costume de levar ali ao santuário ao qual ele era devoto, da Virgem Maria, em Europa, ele deixava flores aos pés dela, sempre que possível ele deixava flores aos pés dela, andava com uma medalha de Nossa Senhora das Graças, rezava o rosário todos os dias. Os amigos sempre o viam quando estavam com ele: vamos para tal lugar, vamos. Ele ia ali: então vamos rezando o terço.
rezava o texto em todos os lugares que podia, ia recitando o pequeno ofício da Virgem Maria, porque era um jovem dominicano também, leigo, sempre estava ali naquela intimidade com a Virgem Maria, e por isso ele foi sendo formado como filho dela. Assim como o próprio Cristo foi gerado no seio da Virgem Maria, aquele jovem foi sendo gerado pela sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, a minha mãe e a sua. Como nós perdemos tempo. Padre Jonas, o meu fundador, disse para nós, nos documentos que ele deixou para a comunidade Canção Nova, a melhor forma de oração para deixar o coração ir assim, desabrochando na intimidade com Deus, é falar com Nossa Senhora. É não ter receio dela em nenhum momento. Nem quando você está no quarto, nem quando até mesmo você está ali tomando um banho, você fala, ô Virgem Maria, aquela situação, ela é mãe. Que mãe tem vergonha de dar banho no filho? Tem alguma mãe aqui? Tem algumas, eu penso, né? Mãe tem vergonha do filho, de dar banho no filho, de ver o filho quando ele está doente, está machucado. Quando ele está lá no hospital, pode ser que ninguém queira entrar porque tem medo de ficar doente. A mãe não tem medo de ir lá, não é verdade? A Virgem Maria não tem medo de ir até nós, aonde quer que nós estejamos, em pecados, misérias, falhas, medos, receios. Ele era íntimo de Nossa Senhora. Em todos os momentos ele buscava essa intimidade com ela. E ele sempre andava com o terço no bolso, tirava o terço. O meu eu deixei ele no carro, vim rezando o rosário já. Ele deixava o terço com alguém, falava assim, não, pega para você, e dava o terço para as pessoas. Ele sempre andava com um terço na mão, porque ele media todos os dias, cuida de mim, mãe, cuida de mim. E a Virgem Maria cuida de nós. E outra coisa que o segurava, a Eucaristia. Todos os dias, buscava a Eucaristia, logo pela manhã, comungava, adorava. Era um jovem íntimo, um jovem eucarístico. Quando vira o ano, normalmente nós pedimos a intercessão de algum santo, né? Quem aqui tem alguma prática de fazer isso, né? Todo ano, vai lá, qual vai ser meu santo de devoção esse ano? Quem tem? Eu faço isso. Aí esse ano passado já tinham me convidado, já tinham feito o convite para poder estar aqui, só que aí passou por um momento na minha cabeça e eu falei, vou ver qual santo que vai ser para mim, né, esse ano. Aí tem lá, agora no Instagram tem, né, você vai lá, tem um vídeo, aí você para e dá um print e sai o santo lá que vai ser a sua devoção. Eu tirei Pier Giorgio Frassati, mandei para Amanda, falei, nossa, eu sou bobo, né? Ele já tinha falado que queria começar o ano mais íntimo de mim, e olhando para a vida dele, eu vi um dos desejos que Deus quer fazer crescer no meu coração, e eu peço que cresça no seu. Se você fez as suas listinhas de mudança de ano e mudança de vida também, peça isso. Esse ano eu pedi para Deus ainda mais. Falei, Senhor, que eu seja um homem eucarístico. Que eu seja um homem eucarístico. E esse jovem comungava todos os dias, como eu. Mas a Eucaristia nele teve mais efeito do que em mim. Ainda não sou santo como ele é. Nem perto. Mas eu vejo Deus me chamando a ser eucarístico. Comungava todos os dias, depois ali da Santa Missa, ainda ficava momentos ali em ação de graças. E os amigos passavam por ele. Naquela época quase todo mundo usava um paletó. E ele ficava ali, recolhido, vivendo o seu momento de união e comunhão com Deus profunda. Certa vez conta-se um caso, que ele estava ali, na sua ação de graças, adorando o Senhor ainda ali, bebendo daquela graça, se alimentando do Cristo, vivendo a sua união íntima com o Senhor, que tinha uma vela perto dele, e a vela começou a pingar nele, e as pessoas começaram a olhar, que estavam ali próximo dele, falaram, olha, mas está pingando a vela nele, olha. Óbvio que a cera da vela está quente, né? Se ela está ali derretendo, é porque ela está quente. Pingava nele, ele nem sequer se mexeu. Tão profundamente em Deus, tão profundamente naquele mistério da adoração e da Eucaristia, tão unido a Jesus ali na Eucaristia, que ele nem se mexeu. Quantas vezes nós comungamos, estamos ali no momento de oração ainda, e a gente abre os olhos, olha para o outro lado, perde tempo, já sai com pressa, que a vida é corrida demais. Quão pouco aproveitamos a presença mais profunda e íntima
de união que nós podemos ter com Jesus. Não tem momento mais sublime, não tem outra união mais profunda, nem mesmo até quando nós estamos no momento mais profundo de oração. Claro que o Espírito habita em nós, que o Senhor habita em nós, nós somos a habitação da Santíssima Trindade, claro, mas não há um momento de união mais profunda do que quando o corpo, sangue e alma, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo estão em nós na Eucaristia, e nós perdemos tempo. Me perdoa, talvez usar essa expressão, mas foi uma expressão que um dia eu rezei, levei para o meu confessor, levei para o meu diretor espiritual e falei: será que eu não estou virando, com todo respeito à Sagrada Comunhão, ao nome, mas será que e será que talvez você, nós não estamos virando só um saco de hóstia consagrada, e ela não tem tido efeito nenhum, porque nós não estamos tendo os frutos que o próprio Cristo pode e deve e é capaz de dar em nós. Será que a Eucaristia que eu estou comungando todos os dias, eu estou dando abertura para que Deus faça como na vida deste santo, desse jovem, caminho para a santidade? Eu peço a Deus que isso aconteça, pela intercessão de São Pier Giorgio Frassati, de Carlo Acutis, de todos os santos e santas de Deus, que isso aconteça em nós. Mais uma vez quero dizer que nós não viremos um saco de hóstia, mas outros Cristos. Outros Cristos. Os cristãos são esses, outros Cristos. Tem uma frase de Pier Giorgio Frassati, que ele disse, dizendo da Eucaristia, em que ele passava muitas vezes, noites adorando, noites na presença de Jesus, e normalmente ele fazia isso, quando ele ia sair no outro dia de manhã, para poder subir uma montanha. Tem um pequeno filme que conta lá, que ele vai preparar os seus amigos, falando assim: olha, vamos subir tal montanha amanhã, vamos subir tal cume, vamos fazer tal montanhismo amanhã. Aí eles falam: vamos e tal, vamos nos preparar. Ele falou: mas antes vamos fazer uma vigília. Passavam a noite adorando, passavam a noite na presença do Senhor, e no outro dia de manhã, começavam a subir da montanha. Olha como aquele jovem tinha consciência daquilo que ele precisava viver. Claro que a montanha ele fazia por esporte, ele era um atleta, mas sobretudo ele tinha a consciência que ali também era um caminho espiritual, era uma subida espiritual. Era ele dizendo para mim e para você com a própria vida, porque ele nunca teve a graça de pregar numa canção nova, não tinha. Era ele dizendo com a própria vida, para aguentar firme, e aqui eu quero parafrasear o meu fundador, o Monsenhor Jonas, era Pier Giorgio dizendo com a própria vida. E o Padre Jonas dizia: quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar, não vai aguentar. Era Pier Giorgio dizendo com a vida: eu adoro o Senhor, eu passo a noite na Tua presença te adorando, literalmente, Senhor Jesus, me alimentando de Ti, para que quando eu vá subir aquela montanha, não me falte força nas pernas, porque Tu és a minha força. E aí eu te pergunto, você que está aqui, você que está em casa, tem te faltado força? Tem te faltado adoração? Tem te faltado ânimo? Tem te faltado adoração? Tem te faltado disposição para aguentar até mesmo situações difíceis da sua vida, pessoas difíceis? Tem te faltado adoração? Padre Jonas ainda escreve para nós da Canção Nova, lembrando de outra santa, Santa Dulce dos pobres aqui do Brasil, que quando chegavam aquelas pessoas que precisavam ser ali, literalmente reconstruídas, elas precisavam de uma certa proteína, e ela pedia essa proteína, para poder vir, era importada, e ali as pessoas que vinham da situação de rua, de drogadição, de vícios, eram sendo alimentadas por aquela proteína, e iam ganhando força. Padre Jonas escrevendo para nós disse: meus filhos, a proteína de vocês chama-se Eucaristia, comungada e adorada. Comungue, meu irmão. Quantas vezes você puder na semana, comungue. Adore. Quantas vezes você puder na semana, adore. Nem que sejam 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Quanto mais você puder, melhor.
adore. Essa é a proteína que dá força aos fracos como nós. Essa é a proteína que levanta homens, mulheres, de muitos pecados. Eu lembro que quando eu morava sozinho, eu conto isso, já contei para algumas pessoas próximas, falei para a Amanda já. Eu morava sozinho, eu não sabia os mistérios do terço. E vivia em muitos pecados. Já tinha até mesmo conhecido a Deus, mas ainda tinha muitas fragilidades humanas, emocionais. E eu lembro que quando eu estava ruim, eu não sabia rezar o terço, eu sabia ficar lá na presença de Jesus. Muitas vezes, perto da minha casa, ficava ali uma capela, eu ia lá e ficava. Tanto é que às vezes eu demorava tanto para aprender a oração, o ofício da Imaculada Conceição é rápido, né? Para quem sabe ali, com um livrinho, às vezes eu demorava 1 hora para rezar, eu ia demorando assim na leitura, mas eu vejo que ali foi o Senhor me atraindo, me seduzindo, me curando, me restaurando, e eu não sabia nem as orações que eu sei hoje, eu não sabia orar em línguas direito, mal eu sabia ter uma oração espontânea, e às vezes a gente pensa, nossa, mas para eu ir lá na capela, ficar adorando, eu tenho que saber, né, uma oração espontânea, tem que vir aquela coisa profunda do meu coração, muitas palavras, não, é estar com Jesus, é estar com Jesus, isso basta. Giorgio sabia disso, por isso ele não perdia tempo, e ele dizia, o Senhor vem me visitar na Eucaristia, para que eu possa assim, alimentado do seu corpo, visitar os pobres. Conta-se também que, muitas vezes, a sua família era uma família rica, uma família de posses, mas não era uma família católica de verdade. Não era uma família que impulsionou ele, e ele pegou isso de berço, eu posso assim dizer, e talvez você que está aqui, às vezes fica se perguntando, mas ele era santo, mas tudo era 1000 maravilhas, o pai era muito católico, a mãe era muito católico, não era assim, ele foi porque teve um encontro pessoal com Jesus, e o Senhor o atraiu a tal ponto, que a família bem de vida, quando ia viajar ali para o litoral, ali naquela região ali da Itália, e tinha a possibilidade, ele podia muito bem ir, e a cidade meio que se esvaziava, igual está acontecendo agora nesse período de férias, não é mesmo? Muitas pessoas vão para as praias, né? Vão para outros lugares turísticos. Pier Giorgio dizia, nossa, mas se está tanta gente indo, quem vai cuidar dos pobres? Quem vai cuidar daqueles que precisam de Jesus aqui e não podem ir? Olha como o coração dele era inflamado de caridade. Não a caridade, um ato que muitas vezes parece ser filantropia, não. A caridade que vem de Cristo. E ele dizia isso, quanto mais eu me alimento de Cristo, Cristo vem em mim na Eucaristia, é para que eu possa ir até aqueles que precisam. E não eram somente os pobres, eram os amigos, eram as pessoas que ele conhecia, era a capacidade dele de ir até, posso dizer assim, a pobreza do outro, para poder levar Jesus. Quantas pessoas hoje em dia, e eu posso dar testemunho desse santo, mas também que seja de nós esse testemunho daqui a um tempo, quantas pessoas hoje em dia em doenças psicossomáticas, depressão, tantos transtornos. Tem um amigo de Pier Giorgio, que estava num estado depressivo, e ele foi relatando ali, que ele não chegava para ele e pregava, né? Trazia ali uma pregação, colocava ele sentado e falava assim, agora eu vou pregar para você melhorar. Não. Ele se alimentando de Cristo, ele cheio da graça e da vida de Deus, ele foi visitando aquele amigo, sendo presença, sendo uma palavra muitas vezes de conforto, sendo um aconchego, um abrigo para aquele amigo, e aquele amigo testemunha que depois ele foi curado, porque aquele amigo que era amigo de Deus, o visitava tantas vezes, ia ao encontro dele tantas vezes com aquilo que ele comungava, que era o Cristo. Porque eu e você, tantas pessoas às vezes passam por nós precisando de Deus, e nós às vezes não somos este alimento vivo. Deus quer fazer de mim, Deus quer fazer de você um alimento vivo. Posso até mesmo dizer assim, aqueles que levam a presença eucarística de Jesus, porque estão tão unidos a Deus, aqueles que mais precisam.
Quantas pessoas hoje precisam do Cristo que eu comungo e você comunga? Quantas pessoas precisam dessa caridade que brota do coração unido ao coração de Deus? Convido você agora a nós tomarmos a palavra de Deus em Colossenses 3. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1. E por que eu quero trazer essa palavra? Volto a dizer aquilo que inicialmente eu trouxe. A santidade não está no exterior, mas está no interior. Se você olhar depois as fotos de Pierre Giorgio, ele está lá com as roupas da época, subindo montanha. Ele praticava tantos esportes, era um jovem comum, andava de bicicleta. Certa vez roubaram a bicicleta dele, acredita? Ele não botou o cadeado, tadinho. Lá naquela época o pessoal já estava com a mão leve, né? Roubaram a bicicleta dele, ele não se revoltou e disse: tudo bem, talvez essa pessoa precisava mais do que eu. Que santo. A gente ia se revoltar, né? Nem BO ele fez. Falou, não, como Jó, né? Deus deu, Deus tirou. Sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3. Vida nova em Cristo, a minha tradução é Ave Maria. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha porque eu trouxe essa palavra. Como Pierre Giorgio dizia, verso alto. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Quero repetir, afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois os vossos membros, no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Paro aqui por um instante. Meus irmãos, quantas coisas, e aqui eu quero dizer sem receios, porque a Canção Nova foi feita para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Nestes tempos que são os últimos, esses tempos agora, esse ano de 2026, não estou querendo ser profeta de maldições, de coisas de catástrofes, aqueles que ficam somente alarmando coisas desnecessárias, não. Pelo contrário, quero ser um homem que está trazendo aquilo que é de Deus. O ano de 2026, estes tempos que são os últimos, o começo dos fins dos tempos, não o fim do mundo, fins dos tempos. Quantas agendas, quantas coisas, ideologias, mensagens, empurram para nós, empurram para mim, empurram para você, através da tela do seu celular, através da televisão que você vê, com certeza não é na Canção Nova, porque na Canção Nova nós não divulgamos isso, empurram para nós devassidões, impurezas, paixões desordenadas, maus desejos, a cobiça. Sabe por quê, meus irmãos? Querem nos prender às coisas daqui de baixo. Querem nos prender às coisas desse mundo, para depois facilmente, quando vier o anticristo, e ele já está aí no meio de nós, engendrando as suas vontades, colocando as suas mãos para tomar poderes, coisas, para prender muitos, e muitos são muitos, não é verdade? Você conhece pessoas que são presas nisso? Tomara que não seja quem está do seu lado, porque senão você vai querer olhar para a pessoa e agora? Quantas pessoas presas em devassidões, impurezas, paixões, maus desejos, cobiça de bens materiais, a pessoa vive presa nisso. Esses dias um amigo meu, tem até uma situação boa de vida, falava assim para mim,
eu tenho uma situação boa de vida hoje, mas às vezes eu quero comprar alguma coisa para poder ter a sensação da primeira vez que eu tive um poder aquisitivo capaz de comprar aquilo que ele desejava. Ele disse isso para mim. Aí sabe o que ele me disse? Em seguida ele falou, mas nunca mais eu tive aquela sensação. E as coisas não me saciam mais. O mundo tem empurrado isso. Desejo de cobiça em comprar. Desejo de possuir coisas. Possuir status. Possuir pessoas. Usar de pessoas. Para o bel prazer. Para as paixões, as devassidões. Quanto isso é cantado até em músicas. Quanto isso é proclamado a céu aberto. E as pessoas querem abraçar isso com força. Meus irmãos, são as artimanhas destes fins dos tempos, que o mundo literalmente quer empurrar para nós. Não caiamos nessa. Sabe por quê? Quando o anticristo vier, e é bíblico, ele vai vir. Ele precisa vir para que a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo aconteça. Ele precisa vir. Muitos perderão a fé. A palavra de Deus no Evangelho vai dizer, o próprio Cristo diz, será que encontrarei fé sobre a terra? Eu e você, em que nós estamos presos? São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, vai dizer que aquilo que a criatura se prende, ou seja, o Criador criou todas as coisas que existem, o Criador deu nome a cada uma das coisas, junto com o homem a qual ele deu para ser o administrador desses bens, lembre bem a palavra, administrador desses bens, não possuidor desses bens, que passam, que daqui da terra vão embora, no caixão, como muita gente diz, não tem gaveta, ou tem? Não tem gaveta. Não leva nada. Mal você nem escolhe a roupa do corpo que você vai usar lá, não é verdade? Tem gente que fala assim, não quero ser enterrado com tal coisa, bota tal bandeira. Rapaz, na hora que depois que nós partirmos para a eternidade, nem a roupa que você vai usar escolhem. Quantas vezes, né? Talvez da minha família foi assim, da sua também, pessoas que você conhece. Vai lá, depois que a pessoa vem a falecer, vai lá no guarda-roupa e fala assim, não, acho que ela gostava dessa. Tem gente que acerta, né? Tem gente que não. Que talvez a pessoa que está ali no caixão, se pudesse até levantar, falava, gente, essa roupa aqui não dá. Não é verdade? Nem isso a gente escolhe. Nada a gente leva. O mundo tem feito pressões para que nós fiquemos, eu posso dizer assim, né? Arraigados aqui. Criamos raízes aqui. Não. É verso lauto, é rumo ao alto. E João da Cruz dizia, o Criador quando cria todas as coisas, nos cria para tal vocação e tal chamado, que nós podemos somente possuir a Ele, não possuir mais nada do que está aqui nessa terra, nada daquilo que passa deve tomar o nosso coração, e vai me dizer se não é verdade, que as inquietações, os medos, as brigas, as discussões, muitas vezes não estão presas, por causa das coisas daqui da terra que passam, é ou não é verdade? Em casa, a gente se inquieta, será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será que eu vou ter tal roupa? Será que eu vou estar bem vestido para tal evento? Mulher tem mais disso, né? Homem não, né? Será que eu vou ter dinheiro para tal situação, para poder viajar? Será que eu vou conseguir conhecer, sei lá, a Disney, a Europa, que seja? Eu nunca saí do Brasil. Mais perto que eu fui foi na fronteira, Amanda é ali do Paraná, a gente foi ali na fronteira, em Foz do Iguaçu, visitar lá. Foi o mais perto que eu fui de sair do Brasil. E João da Cruz dizia, quanto mais alguém está preso às coisas dessa terra, quanto mais alguém está assim, posso até mesmo dizer, entranhado às coisas dessa terra, ele vai perdendo a sua dignidade. Ele vai ficando até mesmo, e ali João da Cruz diz os graus, ele fica como se fosse abaixo daquilo que foi criado. Ele vai diminuindo a sua dignidade, a criatura que foi chamada para estar unida a Deus, para se unir a Deus a tal ponto de poder ali elevar-se em dignidade a ser tal qual o seu Criador. Posso dizer assim, quando se prende às coisas da terra, é como se ela abaixasse o grau àquilo, aquela está apegada. Um exemplo muito fútil, se você é tão apegado a um celular, você é tão apegado a um bem material que se você perder isso, você fica ali mal, fica doente, fica ali até mesmo com uma certa crise de abstinência. É como se você estivesse
diminuindo a sua dignidade de filho de Deus, criatura de Deus, capaz de amar a Deus, você se coloca numa dignidade e numa prisão abaixo do valor que tem um celular. Eu não estou dizendo do custo dele, eu estou dizendo de um mero objeto. Você quase que se objetifica, vira um objeto. Meu Deus, quantos de nós, quantas vezes eu também preso a essas coisas, diminuí a minha dignidade de filho de Deus, fugi da minha essência de ser um homem de Deus, você de ser uma mulher de Deus. E a palavra de Deus continua, como eu disse agora, outrora também vós assim viveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, Paulo dizendo ali aquela comunidade, é o Senhor dizendo para nós, começando esse ano de 2026, agora, porém, deixai de lado todas estas coisas, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca, nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando, constantemente, a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fala para essa pessoa que está aí do seu lado, fala assim, você ouviu? Que Deus te quer santo. Fala para ele, homem, mulher de Deus, larga as coisas dessa terra, busca as coisas do alto. Vou te ensinar uma frase italiana agora, ó. Tá saindo chique aqui da canção nova. Fala assim, meu irmão ou minha irmã, fala para essa pessoa aí do seu lado. Verso l'alto, busca as coisas do alto, para de perder tempo com as coisas dessa terra. Tá ficando sem cabelo igual o Vinícius, preocupado com as coisas dessa terra. Busque o que está no alto. E eu te convido já a ir ficando em pé. E movido por essa palavra de Deus, movido por a vida deste santo que em tudo apontava para o alto, como eu disse, ele não era apegado a nada. Muitas vezes ele chegava em casa sem o sapato, ele chegava em casa sem o seu cachecol, sem o seu casaco, sem o seu paletó, porque ele tinha encontrado um pobre lá na rua, e ele estava com frio, e ele estava precisando mais do que ele, estava sem o calçado, sem a roupa, e aí perguntavam para ele, o que aconteceu com o seu paletó, o que aconteceu com o seu sapato, o que aconteceu com aquilo que você tinha. Ele era um homem de posses, ele não falava nada, porque ele tinha dado para alguém. O que Deus está te pedindo? Talvez para dar de si mesmo para alguém, talvez para aprender isso. Fala assim, não, essa blusa aqui eu não posso dar para ninguém não. Tantas vezes Deus me visitou ali naquela canção nova de São José dos Campos. Ali passam muitos irmãos de rua. Muitos irmãos em situação de rua, pessoas na drogadição, pessoas no álcool, pessoas que estão também passando, né? E ali eles vão ali na nossa casa de missão, ele acha que a gente tem tudo, ô pobre deles. Tinha uns que tinham mais dinheiro que eu, isso é certeza. E ali pediam um pão, pediam um café, pediam um biscoito, e às vezes completamente assim, sendo ignorantes até, talvez muitos cheguem em você também. Claro, seja prudente, não se exponha a um perigo. Aí muitas vezes eles chegavam ali, eu falava, Senhor, esperem um minutinho que eu vou lá pegar. Subia, pegava, falava, meu Deus, será que ele vai comer? Será que ele vai vender? Mas aí logo me vinha a palavra, a caridade cobra uma multidão de pecados. Aí eu descia ali as escadas e falava, Senhor, estou dando para Ti, porque o Senhor disse, quem der um copo de água
a estes em meu nome, é a mim que estareis dando. Que assim sejamos nós. Estou dando um exemplo para você entender que nós precisamos buscar a Deus, buscar as coisas do alto, deixar de estar apegados a essas coisas da terra. Doe de si mesmo, busque a Deus acima de tudo. E antes eu quero ainda afirmar, deixe as devassidões desse mundo. Às vezes a gente pensa, eu não tenho força, Senhor. Temos sim, pela graça de Deus nós temos sim. Eu tenho feito a experiência de tantas vezes as jaculatórias me acompanharem, me ajudarem, e eu quero voltar como Pierre George. Eu era muito devoto da Virgem Maria, e aqui nós aprendemos a ser filhos, a ter ela como mãe na Canção Nova. Tantas vezes eu converso, e aí podem vir tantas coisas. Você talvez que está aí acompanhando com tantos vícios. Quando vier aquela tentação, quando vier aquela vontade, quando vier aquele pecado na sua mente, sei lá, eu tenho feito isso às vezes, porque eu ouvi um padre esses dias que deu esse testemunho, e nossa, é muito eficaz. Maria, minha mãe, eu não quero. No que for. Às vezes no momento de raiva, Maria, minha mãe, eu não quero. Pede a cuidado da Virgem Maria sobre a sua vida. Pede a presença de Deus, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta. E isso nos mantém unidos a Deus em todo o tempo. Não importa a tentação, a dificuldade que venha, nós seremos socorridos por Deus. Se nós buscamos as coisas do alto, o Senhor que está no alto dos céus vem em nosso socorro. Eu te convido já a colocar as duas mãos sobre o seu coração. Você que está em casa, nos acompanhando pela TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova, busquemos as coisas do alto. E aqui eu quero dizer mais uma vez, aquilo que está nesse versículo 1 do capítulo 3, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Como Pierre George dizia, subindo as montanhas da vida, mas literalmente escalando ali, verso alto. E eu peço, Senhor, essa graça. Eu peço, Senhor, esta unção sobre nós, para que nós possamos a cada dia e nesse momento ainda mais, Senhor, ir deixando as coisas que passam, as coisas dessa terra, Senhor, tal qual este jovem, esse santo, precisava tantas vezes subir montanhas, Senhor, e para subir as montanhas, os cumes, o mais alto para poder te encontrar, Senhor, nós não podemos levar pesos, nós não podemos levar coisas desnecessárias, mas somente o necessário, Senhor, que somente aquilo que é teu permaneça em nossas vidas. E eu te convido a ser ousado, eu te convido a dizer com ousadia, Senhor, que na minha vida só permaneça aquilo que é teu. Tenha coragem de dizer, na virada desse ano eu disse, Senhor, que nada daquilo que não seja teu permaneça em minha vida, que tudo que não é teu, Senhor, vá embora, que tudo que não é teu, Senhor Jesus, caia por terra, que tudo que não é teu, Senhor Jesus, eu deixe para trás e busque as alturas. Eu te peço, Senhor, essa graça, que o nosso coração seja inflamado desse amor, desse ardor, desse desejo de te buscar, Senhor, de te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, Senhor Jesus, porque já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e em verdade. E o próprio Jesus disse, não vai ser nessa montanha, não vai ser aqui, não vai ser lá, vai ser no mais profundo dos nossos corações, em que o Senhor quer nutrir em nós esse desejo de buscar as alturas. Dai-nos essa graça, Senhor, dai-nos essa graça, Senhor, que é chegada a hora de nós te adorarmos, de nós te buscarmos, de nós querermos ir a ti, Senhor Jesus. Cantemos. Chegada a hora e é agora. Esse é o momento, Senhor, para nós voltarmos à nossa essência de sermos, Senhor, filhos de Deus, não apegados a este mundo, Senhor Jesus. Vou te adorar. Escute essa canção, que ela seja a nossa oração. Não há limites, não há o que possa me impedir de te encontrar. Eu te adorarei. Ergue os seus braços, você que está aqui nesse território eucarístico, e vamos agora em espírito e em verdade, uma adoração, Senhor,
esses jovens, Senhor. Nós queremos ir às alturas, Senhor, no amor a Ti, na adoração. Nós queremos, Senhor, subir alto, Senhor. Pra te adorar. Vou subir mais alto. Vou subir ao teu encontro. pra te adorar. Pra te adorar.